Então, eu sou o Gustavo Oliveira, né? Eu sou BIM Manager aqui na Build. Eu sou de arquiteto urbanista, né? Minha graduação em 2011. Eu fiz um mestrado na Poli e agora estou cursando doutorado na FAO. Então, passei pela arquitetura, fui para engenharia, voltei para a arquitetura agora. Também sou professor da pós-graduação da FGV, a convite aí do colega do grupo, Dudu Ribeiro, né? E desde 2024 estou aí participando dos grupos também da Build Smart, né? Do comecinho aí. Trabalhei em escritório de arquitetura, comecei minha carreira na Fala Gasperini, passei pelo Expo Architects, tenho uma empresa também de consultoria, e agora, desde o ano passado, eu estou aqui na Build. Bom, um pouquinho do que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, acho que é importante contextualizar, né, o que é a Build, onde a gente está, para vocês entenderem o propósito de tudo que eu vou apresentar depois, né. Falar um pouco da nossa equipe, a equipe que está trabalhando nessas frentes, junto comigo aí, diagnóstico da empresa, falar um pouco dos nossos mandates e controle de qualidade e próximos passos. Bom, a Build é uma construtora incorporadora, a matriz fica no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, e hoje a gente tem aproximadamente 3.700 colaboradores, né? Vocês podem ver os pontinhos aí, cada pontinho desse aqui no mapa é uma regional, que a gente chama, né? E cada regional atende diversas cidades da região também. Então, tudo que a matriz faz, a ideia é espalhar e disseminar para todas essas regionais, né? Então, é um trabalho de muita resiliência, tem um impacto muito grande, muitas pessoas envolvidas, todo mundo aqui é técnico sabe que essa parte de pessoas do BIM é a mais complexa, né? E aqui são pessoas que estão distantes, às vezes, né? Então, outra questão, a Build é composta por uma série de empresas, né, que eu atuo como BIM Manager, nas duas principais, que é a Build e Vita, né. A Build é uma empresa que faz empreendimentos residenciais imobiliários de médio e alto padrão, né, desde condomínios horizontais, né, prédios verticais, empreendimentos comerciais, e a Vita é voltada para o mercado popular, né. Então, a gente tem uma linha que é horizontal, né, e outra que é vertical, mas sempre tentando aprender esse público de entrada. Vocês têm uma ideia do portfólio, né, a variação aqui do portfólio da empresa, faz desde Minha Casa Minha Vida até apartamentos de mais de 1 milhão, né, de valor de venda. Então, e isso permite que a empresa vai balanceando, né, de acordo com os cenários da economia do Brasil e etc., né. E como resultado, aqui de 2024, a gente tem, hoje, atualmente, 70 empreendimentos em obra, né? Então, é um volume muito grande de projetos. Se eu estou falando só obra, tá? Projeto tem muito mais, né? E em 24 foi um VGV de 2,38 bi, né? Então, é muito grande essa empresa. Quando eu entrei, eu não tinha tamanho, a referência, né, dessa dimensão de onde que eu estava entrando, né? Bom, a equipe composta, né, eu estou coordenando essa equipe de BIM aqui na empresa, junto com a Ana e o Vinícius, e a gente está com uma vaga aberta de uma colaboradora que saiu recentemente, né? Então, nosso escopo é padronizar todos os processos, dar treinamento para todas essas regionais e também projetistas externos e suporte, né? Então, a gente atende ligação, realmente, em alguns casos, pegar na mão, né? E melhoria contínua. Quando a gente termina um processo, a gente já tem todo um feedback para começar ele novamente. Vocês entenderem o tamanho do impacto, a gente tem aqui uma lista de todos os projetistas que atualmente estão homologados, né? A gente está falando de 422 empresas de projetistas, né? Cada uma tem um porte, enfim, mas o total de empresas, 422, e esse número está crescendo, tende a crescer com as movimentações internas que estão acontecendo aqui. Bom, sobre o diagnóstico, né? A primeira coisa que, assim que eu entrei aqui na construtora, é entender o pé que as coisas estavam, né? Então, eu sentei, conversei com cada setor, e esses foram os pontos que foram convergentes, né? Esses diversos setores aqui que estavam trabalhando com BIM. Então, a integração entre setores, né? Cada um estava no seu quadrado, não tinha uma integração, com isso, múltiplos softwares, né? Às vezes até com a mesma finalidade. A gente não tinha contratos
né, com um escopo bem claro, né, tipo, o contrato era simplesmente o projeto tem que ser definido, desenvolvido em BIM, o que todo mundo sabe que não significa absolutamente nada, né. Um problema de controle de qualidade também, porque as pessoas que ficam nas regionais, em alguns casos, elas não têm o domínio técnico de BIM para avaliar o modelo que elas estão recebendo, né. E a gente tinha uma complexidade de requisitos, que quando a gente pedia a proposta para os projetistas, vinha um valor super elevado, né, porque eles olhavam aqueles documentos e falavam, bom, isso aqui é uma coisa super complexa, eu vou pôr 50% a mais no valor, né. E, em consequência disso, a gente estava com maturidade média de BIM, né, muitos recursos a empresa possui, mas todos os processos não estavam otimizados. Então, é isso que a gente está tentando organizar agora. Esses são softwares que já estão em uso na empresa, já estão adquiridos, né? Então, tem ArchiCAD, Revit para modelagem, Solibri, Blender para visualização, controle de qualidade, ACA para ASBIM para construção do IDS, e como CDE, a gente usa o Oracle Aconics, né? E todos os aplicativos da Microsoft aí para fazer essa comunicação. A empresa teve um período que ela criou um escritório de arquitetura interno, né? Então, quando entrou com o uso do BIM, a ideia principal era atacar o orçamento para a gente ter os custos dos projetos mais precisos, né? E trabalhou direto com essa equipe de arquitetura, né? Então, a princípio, o orçamento era feito só da disciplina de arquitetura e 90% dos projetos de arquitetura eram desenvolvidos internamente em ArchiCAD. Então, é um ambiente super controlado, né? Quer dizer que é linear, né? E o cenário atual, esse escritório de arquitetura virou uma unidade de negócio independente e todas as regionais, elas podem fazer contratações no escritório que ela achar mais conveniente, né? Então, o cenário que era totalmente controlado já está totalmente derivado, né? Então, aqui eu tenho uma regional arquitetura, pode ser empresa 1, 2 e 3, e o software, cada empresa vai ter o seu conjunto de software também, né? Outra questão que entrou, né, que foi considerado, a gente está entrando agora com os orçamentos para outras disciplinas também, né? Aqui eu abri só a parte de arquitetura, se você abrir todas, não iria caber no slide aqui, né? Então, imaginasse. Então, trabalhar em um software é uma coisa que, nesse cenário de empresas diversificadas, é impossível. Então, o Open BIM se faz fundamental aqui nesse contexto. Esses são os desafios que a gente levantou, né, e uma proposta. Então, para o desvio de orçamento, a gente faz um orçamento com BIM. Para contratos inadequados, a gente faz um contrato BIM com requisitos claros, né. A auditoria centralizada, essa auditoria centralizada, assim, as regionais não estavam conseguindo absorver, né, o controle de qualidade que eles estavam contratando, e essa auditoria estava sendo feita aqui na matriz, centralizada em uma equipe, né? E isso, quando o projeto não atendia os requisitos por orçamento, eles só iam descobrir lá na frente, quando chegava nessa equipe. Então, a regional ia desenvolvendo o projeto, quando chegava lá na frente, eu paguei 50% a mais e não estava recebendo o que precisava, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é empoderar as regionais para eles conseguirem fazer esse controle de qualidade do que eles estão contratando, né? Porque quem contrata, verifica e libera o pagamento, né? Então, esses erros tardios, eles podem ser, a proposta é usar automatização, né, via o IDS, para a gente conseguir aí fazer com que as regionais consigam verificar esses modelos. Esse foi o plano para 2025, que está em negrito aqui, são coisas que já estão concluídas ou em vias de, tá? Então, primeiro, simplificação dos requisitos de informação para atender essa diversidade de softwares de empresas. A gente validou isso com a equipe de orçamento, que é o principal consumidor dessas informações BIM que a gente, né, desenvolve. A gente publicou um BIM Mandate. BIM Mandate, a gente manteve o nome que estava sendo adotado anteriormente, né, essa polêmica, BIM Mandate é para governo ou não. A gente simplesmente manteve o nome para não criar uma confusão ainda maior. E a gente trouxe o Open na frente para dar uma marcada, né, na percepção do projetista que está absorvendo, né, recebendo o documento. Então, é um Open BIM Mandate da Build. A gente revisou os contratos também, de vários setores aqui internamente, revisou alguns fluxos de trabalho, e agora tem
automatização, treinamentos e processos de homologação que a gente precisa trabalhar ainda. E essa parte aqui para frente são coisas que são para o ano que vem. Tá? Obra, realidade virtual, aumentada, planejamento, etc. Agora eu vou entrar um pouquinho no nosso Open BIM Mandate, né? Então, uma coisa importante de falar aqui é que a gente usou os 4 principais padrões da Build Smart para desenvolver todo o documento e todas as premissas. Então, tudo que a gente está fazendo aqui está sendo baseado em padrões abertos, né? Porque a gente entende que é a forma que a gente consegue garantir a perenidade da informação, a gente consegue ter flexibilidade para manusear esses dados no software que a gente achar melhor, ou até mesmo desenvolver aplicações próprias para usos que a gente ainda nem vislumbrou, né? Então, bom, o BIM Mandate é um documento que, para a gente, ele define as diretrizes BIM da empresa, né, como a informação deve ser gerada, entregue e gerenciada. Então, a gente vai ter processos, unificação de equipes, colaboração, controle de qualidade, tudo registrado nesse documento. A gente dividiu esse documento em um documento geral, que é comum para todas as disciplinas, que vai falar do CDE, vai falar os principais requisitos, né, que a gente está pedindo, e o mais focado em cada disciplina, que aí são particularidades da disciplina. Então, quando a gente manda um contrato, pede uma proposta, a gente manda esse conjunto, né, o geral mais o específico da disciplina. A princípio, a gente desenvolveu essas quatro disciplinas que são as principais aqui dentro da empresa. Esse é o índice do geral, né? Então, a gente faz uma introdução da empresa, algo parecido do que eu apresentei para vocês. A gente inclui um processo de homologação aqui, que é os critérios que o projetista precisa atender para trabalhar aqui, fornecer serviços para a Build. E a gente trouxe também os termos da ISO aqui, né? Já aproximar e familiarizar o usuário final com esses termos, né? Requisitos de informação da organização, de troca de informações e do projeto. Sobre os usos do BIM que a gente está fazendo, então, a maioria dos usos são esses que estão à esquerda, né? Então, a gente tem os usos primários aqui, são todos baseados na tabela da Penn State, que está em revisão, né? Então, o principal, estimativa de custo, né? Depois a gente tem planejamento de fases, revisões de design, design autoral, coordenação 3D, planejamento de canteiro, controle 3D e planejamento. Então, são esses os usos que estão no nosso trabalho, né? Em tudo que a gente está desenvolvendo, a gente sempre volta nesses usos aqui. E a abordagem que a gente adotou para esse documento foi sempre adotar OpenBIM e padrões de ISO e ABNT, né? Então, a ISO já traz uma série de um roteiro, né? Para como a gente gerenciar as informações, fazer esse controle de qualidade, definição de papel. A BNT traz as classificações dos elementos, então não tem por que a gente inventar a roda, né? A gente usa os padrões abertos, mas esses documentos normativos que já são estabelecidos, inclusive, internacionalmente. Entrando já dentro da ISO, né, 19650, aqui é uma imagem do nosso ambiente, que é o Oracle Aconex, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi deixar a nomenclatura aqui dos status, né, dos arquivos, em conformidade aqui com os status da ISO. E a gente passou a utilizar esses termos, né, aqui internamente também, porque a gente já vai familiarizando também todos os projetistas, né? Se alguém já tiver passado por um processo desse, ele já entra com uma certa familiaridade, então é muito importante isso. Aqui é uma outra imagem, né? Então, a gente tem também as configurações dos papéis e de permissões por tipo de usuário, e um processo de controle de qualidade também, aqui embaixo, dentro do Aconex, tudo é feito lá dentro. A gente traz também a tabela, né, da 15965, aqui, a princípio, a gente está usando os códigos a nível básico do elemento. Quando eu falo isso, a gente não está especificando, por exemplo, o exemplo da porta aqui, né? Eu não vou colocar o material da porta, não vou colocar se tem fechadura ou não, ela é uma porta de abrir de madeira, e isso é o suficiente, né? Então, quando a gente vai fazer um filtro de orçamento ou de um planejamento, a gente tem, além da categoria da entidade IFC, a gente consegue ter um filtro a mais, que é o código da BNT, para fazer, enfim, diversos tipos de automação. Outras coisas que são importantes aqui, padronização de requisitos, né? Então, a gente está adotando aqui atributos e propriedades. Em termos de atributo,
a gente está usando o IFCent, Predefine Type, Name, Description, Material e Tag. Aqui nessa informação a gente está trazendo o código da NBR. Tá? A gente tinha um processo muito personalizado, que era o processo que os projetistas cobravam muito a mais. Então, a gente fez esse trabalho de simplificação e a gente deixou de usar qualquer preset personalizado, né? Se é que assim pode-se dizer. Então, todas as propriedades e atributos que a gente está usando são nativos do IFC. Então, basicamente, a gente usa os atributos, esses atributos, né? Alguns não são aplicáveis ao determinado tipo de elemento, e a gente usa os presets de base e quantity para informações dimensionais, e para elementos de catálogo, como, por exemplo, uma cuba, a gente usa fabricante e modelo. Esse documento também traz definição de origem, então a gente definiu um processo, né, para muitas de vocês já devem ter feito também, que a gente fornece um arquivo com um marco da origem, porque esse é um problema que a gente tinha desde o AutoCAD, na parte do BIM a gente só aumentou o Z, né, e por mais que a gente trabalhe há bastante tempo, não existe um projeto que eu participei que de primeira vieram todos corretos, então todos os modelos vieram na mesma origem, na mesma coordenada. Então, a gente está trazendo a coordenada do levantamento topográfico, as coordenadas TM, e a gente pega esse cruzamento e coloca esse marco e coloca um arquivo referência de origem no CDE, no Aconix, né? Então, todo mundo consegue ver esse arquivo e fazer uma pré-compatibilização ali antes de fazer esse cadastro. Segmentação do modelo, então, são modelos pesados, né, muitas vezes são diversos blocos e tal, então a gente está segmentando por torre e por embasamento, né, isso é projeto a projeto, isso é só uma diretriz, né, e dividindo por pavimento também, né, a gente nunca vai ter uma parede que vai do térreo até a cobertura. E a gente padronizou algumas questões também, por exemplo, a nomenclatura de níveis. Então, a gente traz um nome do nível por extenso e um sufixo, né? Então, o resultante é sempre o nome do pavimento, um tracinho, se necessário, falar a que se refere esse pavimento, porque isso facilita muito, e algumas prefeituras que a gente trabalha, que são diversas, pedem, né, para a gente especificar esse uso. Aqui dentro do Acronis também, a gente está trazendo a parte do BCF aqui para dentro, né? Então, ele suporta a tecnologia, tem integração com Solibri, com diversos outros softwares. Então, a gente está trazendo isso também para o documento, todos os comentários e gestão de projeto é feito aqui dentro da plataforma, e com isso a gente consegue criar dashboards, né? Até ver se determinado projetista está atendendo ou não aí as expectativas, né, de comentários. A coordenação consegue fazer esse gerenciamento. Nomenclatura de níveis, folhas, são coisas mais básicas, né? E como entregável, a gente está colocando o IFC como a principal referência de projeto, né, uma entrega obrigatória, e também a gente coloca uma nota que toda a documentação, parece óbvio, né, mas toda a documentação 2D deve ser extraída do modelo 3D. Né? E a gente não admite a subcontratação para modelagem BIM. A gente teve alguns casos que tinha um projetista que era mais antigo de casa, tinha um bom relacionamento, e fazia um projeto, já tinha uma confiança, né? Então, o projetista não tinha domínio em BIM, mas tinha um domínio muito grande de projeto. Ele contratava uma empresa paralela, entregava os dois e os projetos não correspondiam. Então, a gente já deixa muito claro que o que vai estar valendo, o que vai ser utilizado para compatibilização é o IFC. Né? E a gente pede os outros entregáveis tradicionais, PDF, DWG, planilhas e imagens também. Agora, aqui é como se eu entrasse na parte de arquitetura, né? Naquele subcapítulo. Então, quando a gente quer uma automatização, a gente precisa de padronização. Coisa que a gente fez aqui, então, foi padronizar, primeiro, todas as variantes de nome de ambientes, né? E as possíveis abreviações, e também as codificações dos elementos que são mapeados pela arquitetura nesse caso, né, como portas, janelas, esquadrias, alumínios e pedras. Né? Então, a gente padronizou tudo com 2 letras e 2 números, sempre esse código é dessa forma. Isso gera mais um filtro para a gente também. Né? E ainda também ainda na parte de arquitetura, a gente traz aqui uma lista com todos os elementos que são modelados por cada disciplina,
e o momento, né, que a gente não colocou fase, mas colocou momentos, e esse momento, se é no momento 1 ou no momento 2, que esse elemento deve entrar. Com relação aos elementos, a forma como a gente apresenta esse dado que a gente quer receber, né, então a gente apresenta esses quadros, eu tenho aqui os atributos, que são usados para esse elemento, no caso uma porta, e aqui embaixo eu tenho o basic quantity, né, que são as informações que a gente precisa para o orçamento. E aqui um modelo do elemento comprado, né? Lá estava a cuba, aqui está a bacia, mas é o mesmo critério, que eu vou precisar do fabricante do modelo e uma descrição, né? Especificando o que é aquele elemento. Falando um pouco de controle de qualidade, né? Então, dentro desse fluxo do Aconex, a gente desenvolveu, né? Quando a gente trouxe a ISO, esses estados da ISO, que cria esses marcos, né, de controle de qualidade. No nosso caso, a gente tem dois aqui, a auditoria 1 e a auditoria 2. A auditoria 1 é um controle mais simplificado, né, então, é mais para verificar se aquele modelo vai mais atrapalhar do que ajudar, né, ele está fora da origem, então a gente já devolve para o projetista, ele está com o nome incorreto, está com né, em vez de estar dividido em 3, ele está dividido em 2, então são coisas muito básicas, né, então a gente não verifica tudo que a gente está pedindo aqui, são coisas básicas. E nesse segundo, aí sim, a gente verifica todos os requisitos, os atributos que a gente está pedindo, e aqui também tem um trabalho de compatibilização técnica do projeto, né, e está atrelado também à conclusão dos issues, né, dentro do Aconex. Então, o cara passou no IDS, fechou os comentários e fez a compatibilização, ele vai para o estado publicado. A gente está adotando esse estado não no fim do projeto, mas no fim de cada fase, porque para a gente o fim de cada fase é um marco, inclusive, de pagamento, né? Aí o nosso desafio é como que a gente faz as regionais conseguirem fazer essas duas auditorias, né, sem ter esse conhecimento técnico em BIM. Então, a gente precisava de uma solução que desse transparência, fosse automatizada, acessível, muito fácil o uso, né? A gente precisa de um sistema de pontuação, né, com uma métrica objetiva, e tem que ter um custo barato também, porque eu vou ter 20 regionais, né, e dentro dessas 20 regionais, provavelmente eu vou ter 3, 5, né, pessoas utilizando, então é um número grande de licenças. Então a gente pensou uma aplicação na nuvem, né, que precisava absorver os requisitos do IDS, que eu colocasse aqui o meu IFC e recebesse aí um BCF com esses comentários, né? Então, a gente trabalhou nesse pensamento, a gente chegou em algumas possibilidades e a gente desenvolveu uma aplicação que funciona na web, que é essa daqui, a gente chamou de BV e FC Check, né? BV, Build e Vita, tá? Então, uma aplicação que roda na web baseada em Python, bem simples, né? Um site, você entra, coloca aqui o e-mail regional, a gente tem auditoria aqui, né? Então, vou selecionar se é auditoria 1 ou 2. Na disciplina, eu seleciono a disciplina, escolho o arquivo IFC e coloco verificar o arquivo, né? Verificando o arquivo, eu já tenho uma nota. Aí, a gente está traçando o que seria essa nota mínima aceitável, né? A gente vai começar isso com uma nota razoável, um 7,75, e conforme o pessoal for entendendo aí como que funcionam os processos, a gente avança com essa nota também, né? Então, a gente pega esse relatório e a gente apresentou dois botões de download aqui, tanto do HTML quanto do BCF. Então, o projetista não passou, não atingiu a nota mínima esperada. Ele baixa o BCF, vê exatamente o elemento, o comentário que está atribuído ali, né? Como que isso foi estruturado, né? Então, a gente trouxe aqui uma tabela exemplo, né, que no caso aqui de arquitetura, onde a gente listou todas as disciplinas e todos os elementos de cada disciplina. Então, a gente tem entidade, Defined Type, código da NBR e atributos e propriedades correspondentes, esses elementos, né? Essa daqui é só um pedacinho da tabela, mas são várias abas e linhas infinitas de todas as disciplinas, então é um trabalho muito extenso mesmo. Então, a gente trouxe isso para o ACA, construiu esses IDS, né? E no final a gente tem o XML, que é, carinha, é isso daqui. E essa daqui é a nossa previsão, né? Então, a gente tem uma estimativa, a gente vai precisar de por volta de 645 requisitos, quando a gente transpor tudo que a gente tem na tabela para o IDS. Hoje a gente já está com 518, o de arquitetura já está 100% completo,
né? Então, a gente vai tá concluindo esses outros aqui das outras disciplinas. A gente começou pela arquitetura porque ela tem um impacto maior em orçamento. Esse é como o sisteminha foi desenvolvido. A gente usou Python, né? Então, usa o IDS, a gente construiu uma série de IDSs, né? São 8, né? 4 para auditoria 1, mais 4 para auditoria 2, e a gente usou o IFC OpenShell também dentro dessa plataforma. Então, a gente coloca o IFC e pega aqui o BCF e o HTML. Tá? Falando de valores, né? A gente tem uma aplicação proprietária que a gente já usa na empresa, né? Que é uma aplicação cara, né? Para esse tipo de controle de qualidade. Custa em média R$ 1.000 aí por mês. Né? Se a gente fizer uma conta vezes 12 mil, vezes 20 regionais, 240 mil. Né? Então, para a gente rodar essa aplicação, a gente vai gastar $31,94 por mês. Ou seja, R$ 178 por mês para usuários ilimitados, né? Então, vezes 12 vai dar 2.000, mais ou menos, mas, claro, mais o tempo de desenvolvimento que a gente está levando para fazer a programação, o IDS, etc. Né? Mas a diferença que a gente tem é de 238 mil por ano. Então, é um código simples, que tem uma utilidade grande para a empresa e tem um valor muito grande agregado. Então, aquela questão que já foi comentada pelos colegas, né? Às vezes, uma simples aplicação assim, né, tem um retorno muito grande, e usar o OpenBIM empodera, né, a gente ia fazer isso. Se a gente não tivesse usando os padrões abertos, a gente não conseguiria ter desenvolvido esse tipo de sistema. Outra coisa que a gente está desenvolvendo também é um portal, né, esse é o portal que a gente tá, assim, como não é todo mundo que fica na matriz, né, a gente tem essas 20 regionais espalhadas pelo interior, a gente precisa divulgar essas informações. Então, a gente desenvolveu um portal de SharePoint, que é basicamente similar a um site, né, só que é para uso interno, onde a gente vai ter os BIM mandates, a gente vai ter o aplicativo rodando aqui dentro, a gente vai ter também o BEP e outras informações de BIM, assim como treinamentos que a gente faz, a gente já está trazendo aqui para dentro da plataforma. Por último, aqui o contrato, né? Então, a gente revisou os contratos, a gente tem dois documentos que são importantes aqui. Um é a minuta de contrato, o outro é a escopo de projeto. Nesses dois contratos, a gente atuou e trouxe tanto a parte do OpenBIM quanto a parte da ISO, deixando claro como que vai funcionar aí a regra do jogo, no processo transparente, né, tanto para a gente quanto para os projetistas também. Próximos passos para a gente aqui, a gente está coletando esses dados do aplicativo, então a gente vai criar métricas, né, com esses dados, regional, quantidade, volume, né, de quem vai fazer esse controle de qualidade, a gente vai usar a inteligência artificial e produzir esses relatórios, né, manipular esses dados e entender a melhor forma que a gente pode agir com eles e melhorar todo esse nosso sistema que a gente está desenvolvendo.